Bom, gente, estamos aqui hoje a convite, na verdade, da comunidade da escola para fazer uma explanação, na verdade, sobre a data do dia 13 de maio. Né? É uma data que se comemora formalmente a libertação dos escravos, né, em 1888, porém uma data que se insere dentro de um contexto muito específico, que é o contexto da libertação não só aqui do Brasil da escravidão, que é o último país que é feito esse processo, na verdade, no mundo, mas de um processo que já vinha anterior, na verdade, né? Onde a própria Inglaterra, que foi talvez a maior beneficiária, mas com certeza, né, a grande beneficiária da escravidão, de todo o processo de escravidão na América, ela inicia um sistema de transição onde ela tem que acabar com o trabalho escravo e iniciar o processo de trabalho de mão de obra livre e assalariada, porque a Revolução Industrial estava ocorrendo na Europa, né, na própria Inglaterra, e ela precisava que esses grupos de escravos agora se tornassem livres para poder exatamente consumir todo o produto manufaturado que ela produzia. Então, dentro desse contexto, na verdade, a Inglaterra acaba pressionando o governo brasileiro para que o governo brasileiro tomasse uma decisão em relação a essa situação da escravidão brasileira. Então, por essa pressão, né, ocorre oficialmente o processo de libertação do escravo brasileiro, e faz esse processo de libertação, apesar de que a inserção desse escravo, na verdade, dentro do mercado, dentro da sociedade brasileira, ela vai se dar de uma forma um tanto quanto complicada, um tanto quanto deteriorada. E a gente vê nesse fato, nessa explanação, que a burguesia brasileira, a elite brasileira, ela atende isso por uma questão de necessidade, não por causa de uma necessidade de libertar o negro, de uma questão do negro em si, mas uma questão da sua necessidade, né? A elite branca, ela necessita libertar esses negros, como você está falando, né? Dentro de um contexto mundial que já se mostra um discurso liberal, né? Um domínio da Revolução Industrial, e o Brasil precisava, essa elite começa a compreender que o Brasil também precisa se industrializar, precisa entrar pegar o bonde da história, né? Precisa pegar esse bonde da história, precisa caminhar da mesmo modo como o mundo está andando. Então se começa esse discurso da libertação com a lei áurea, né, que foi dada por essa elite branca. É por isso que a gente vê hoje uma análise dessa perspectiva e dessa data de hoje, de uma não aceitação por parte de grupos africanos, né? Afro-brasileiros, dos afros, né? Aqui, dos afrodescendentes aqui, nessa, porque se faz a leitura também tem essa compreensão dessa dita liberdade, que não é uma liberdade que foi apenas conquistada, uma coisa que foi dada de bom grado, porque nada disso. Se existia um interesse, né, dentro dessa... que é um interesse da lógica do próprio sistema. Um interesse de capitalizar, né? Um interesse de capitalizar em cima dessa situação. Como foi inicialmente com o índio, com a chegada, né, do europeu à América, e se insere o índio dentro desse contexto de um sistema capitalista, onde o índio não tinha essa lógica, essa estrutura, né? O índio, de certa maneira, resiste a esse processo. Muito tempo atrás, os historiadores justificavam que a transição, inclusive, da mão de obra indígena para a africana se dava pela questão do índio não ter se adaptado, o que não é verdade. Que vai se criar um discurso que ainda se vê hoje, que é o do índio preguiçoso, né? Exatamente. Essa lógica. Quando, na verdade, toda a lógica desse processo era o tráfico de escravos que justificava a trazida do africano, a vinda do africano da Gana. Que se dava também dentro do processo de uma relação econômica. Era mais interessante você buscar um escravo africano
do que você escravizar o índio, porque você demandava mais. Você acabava impondo o escravo aqui no Brasil, compra tua cana, mas você tem que comprar um escravo. E demandava mais uma questão de custo, você mandar caçar índio. E você já tinha uma coisa lá na África, você já tinha uma coisa pronta. Então, a logística se tornava mais interessante dentro do processo do mercado. Né? Se existia uma logística, o que vale lembrar isso é que existia a logística era algo interessante. Era a questão que o negro começa a se passa a ser um produto, né? E que dentro do sistema do capitalismo isso é interessante. Você tinha menos como é que se diz, custos, né? Você tinha mais, você teria uma rentabilidade maior, teria um lucro maior. Você ampliava a questão do capital, né? Né? E que de certa forma é o que é feito com o processo de libertação, porque esse escravo, teoricamente, com a libertação, ele seria consumidor. Sim. Porque como escravo ele não era consumidor, ele passa a ser consumidor. O problema é como ele se insere na sociedade, de volta, com a libertação. Né? E que aí vai gerar uma grande problemática aqui dentro, né? Quando esse negro ele se torna livre, mas sem nenhuma estrutura e sem nenhuma condição, né? De como ele vai se estabelecer dentro disso. Então, e aí é que vai se ter uma leitura na história que grande parte desses escravos que foram libertos, eles voltam para as fazendas, voltam para o seu próprio senhor, como mão de obra. Né? E isso se começa a agravar porque quando você começa o processo de industrialização, o processo de intensificar essa situação, você começa a se exigir uma mão de obra especializada. E essa mão de obra especializada ela não ocorre nesse processo de transição. Então é que eles trazem os europeus para fazer esse processo posterior. A comunidade negra ela fica deslocada dentro do processo de formação do capital, né? De formação de uma sociedade capitalista, de uma elite capitalista, né? Que aí ele começa a sofrer essas consequências, né? Dentro dessa situação. Né? Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que a gente tenha contribuído com essa iniciativa, né? E que esse processo acabe se perpetuando aqui.